E vamos colocar o tema de hoje no nosso telão. Nós estamos gravando em CD a partir de agora, para você ter esta mensagem, uma breve mensagem, que vai ser hoje intercalada com as nossas orações, o nosso clamor ao Senhor. Tema de hoje, orando e recebendo a resposta. Orando e recebendo a resposta. Eu já estou dando glórias a Deus pela resposta das nossas orações. Amém? Então, para nós entendermos quando Deus responde a nossa oração, como Deus responde e a que tipo de oração Deus responde, nós precisamos aprender na Bíblia Sagrada o que é que Deus diz a respeito de oração. Há muitas pessoas que oram, o meio evangélico de uma forma geral ora, mas qual a oração tem efeito real? Qual a oração traz a manifestação da promessa de Deus, das bênçãos de Deus? Nós temos encorajado a igreja nesses anos todos, e especialmente nesse início de ano, a respeito das promessas de Deus que Ele tem para nós. Nós temos aprendido a conhecê-las, temos tomado posse, temos misturado fé às promessas, temos recebido a palavra profética para o ano de 2009, crescerás em 2009 sobremaneira. Esta é a palavra profética. É um ano em que um ciclo na nossa vida e no nosso ministério se fecha. É um ano em que colheitas estarão prontas para se manifestar por todas as plantações que nós fizemos. É um ano em que o Senhor nos manda sonhar sonhos novos, porque os antigos se realizarão. Então, nós estamos sempre entusiasmando, encorajando a igreja a respeito das promessas de Deus, principalmente no que diz respeito a tomar posse daquilo que está na Bíblia Sagrada. Nós podemos tomar posse de todas as promessas, porque Deus sempre honrará a sua palavra. Então, tudo que está aqui na Bíblia tem a honra de Deus. Você não pode duvidar. Deus vai sempre cumprir, sempre honrar o que está na sua palavra. E esta noite, a gente vai dar um passo adiante. Nós vamos aprender alguns detalhezinhos a mais a respeito da oração, aprender a orar com mais sabedoria, com mais conhecimento, com mais profundidade, fazendo as orações certas. Porque quando você ora e faz as orações certas, você tem a resposta de Deus. Orações erradas, Deus não pode responder. Deus responde orações certas, orações que Ele pode respaldar pela sua palavra. E para nós termos respostas de Deus, para nós tomarmos posse das promessas do Senhor, nós temos que aprender a orar em linha com a Bíblia, em cima da palavra. Se a gente orar fora da palavra, a gente não tem respostas. Se a gente orar fora das promessas, Deus não é obrigado a responder às nossas orações. Então, a pergunta é: como é que se ora certo a respeito das promessas de Deus? Por isso eu falei para você abrir sua Bíblia em 1 de João 5,14. Vamos começar com este versículo que diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele. Até aí. Esta é a confiança que temos. Ou seja, para fazer oração certa, para nós orarmos de forma correta e tomarmos posse das promessas todas e daquilo que Deus fala que orando nós podemos mover o sobrenatural e receber, ponto número 1, é preciso que nós confiemos em Deus. Ele diz aqui: e esta é a confiança que temos para com Ele. Então ele vai falar de oração, ele vai falar de pedir, ele vai falar de clamar, ele vai falar de promessas. Mas ponto número 1, para que a oração tenha resposta de Deus, para que a oração seja em linha, em cima da palavra e traga a manifestação das promessas, nós precisamos, em primeiro lugar, confiar em Deus. Este é o ponto número 1. A nossa relação com Deus tem que ser uma relação de total confiança. Qual é o contrário de confiança? Quem sabe me dizer? Desconfiança.
Então, quando alguém desconfia de Deus, quando alguém desconfia da palavra, quando alguém desconfia que aquilo não é bem assim, não sei se vai ser, qualquer leve desconfiança afasta a resposta de Deus. Então, o ponto número 1, para que você receba a resposta à sua oração, é você confiar totalmente em Deus. Tem que ter uma relação de confiança. Como é isso? Quem confia, acredita. Quem confia, tem segurança. Quem confia, tem certeza. Quem confia, tem convicção. Então, sem confiar em Deus, sem confiar na palavra de Deus, não acontece nada. Vocês se lembram da mensagem de ontem? Eu falei sobre as promessas, mas que elas têm premissas. Eu não posso chegar aqui e ficar só contando para vocês promessas. Isso enche o coração, é muito bom. Deus fará, Deus falou, Deus prometeu, Deus vai cumprir, Deus disse nessa área isso, Deus disse aquilo. Isso tudo é real. Mas nós temos que entender como é que isso se torna concreto, palpável, para nós não sermos um grupo de crentes frustrados. Porque depois o crente se volta contra Deus. O senhor não disse? O senhor não falou? Não aconteceu nada? Eu não estou vendo nada? Por quê? Isto é falta de confiança. Se Deus diz, você tem que confiar que é desta mesma forma que Deus diz. Não pode desconfiar porque o tempo está passando. Não pode desconfiar porque aconteceu na vida do irmão, mas não aconteceu na sua. Não pode desconfiar porque o altar falou, mas você ainda não viu. Você tem que ter uma relação com Deus na base da confiança. Desconfiou, nada acontece. Diga comigo, diga, desconfiou, nada acontece. O altar desta igreja confia na palavra. Totalmente. Se está na palavra, nós cremos. Nós confiamos em Deus. Agora, eu só posso confiar em alguém se eu conhecer essa pessoa. Você já viu como nós não temos condição de confiar num desconhecido? Não é correto. Não tem por que você confiar num desconhecido. Para você confiar, você tem que conhecer totalmente. Então, se eu conhecer o caráter de Deus, se eu conhecer a personalidade de Deus, se eu conhecer a vontade de Deus, então eu passo a confiar em Deus. Por que o povo desconfia de Deus? Porque não o conhece de verdade. Não conhece o caráter de Deus, não conhece, sabe, a personalidade de Deus, a vontade de Deus o povo não conhece. Você vê que muitas vezes as orações das pessoas cristãs são: Senhor, cura-me se for da tua vontade. Isso é uma oração errada. Por quê? Porque a pessoa não sabe que a vontade de Deus é curar. Aliás, Ele já levou na cruz do Calvário as nossas enfermidades. Então, quando a pessoa diz uma coisa que Deus quer e fala, se tu queres, ela já não sabe qual é a vontade de Deus. Essa oração é uma oração incorreta. Essa é uma oração sem conhecimento. E provavelmente vai gerar desconfiança na vida da pessoa. Porque eu só confio em quem eu tenho profundo conhecimento. Nós temos um Deus, amados, cujo caráter é imutável. Deus não muda. Deus não volta atrás na sua palavra. Ele é aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Eu vou falar um pouquinho de quem é esse Deus, para que você tire todo tipo de desconfiança da sua mente, do seu coração. Qualquer titubeio, qualquer vacilo, tira. Jesus é o Deus que foi para o Calvário e derramou o seu sangue por você. Ele é totalmente confiável. Ele é aquele que pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Ele é aquele que nos deu a vida eterna. Ele é aquele que das suas mãos ninguém nos pode arrebatar. Ele é aquele que é Senhor absoluto, que tem o controle sobre tudo e sobre todos. Ele é aquele que retirou de nós toda a transgressão, apagou os nossos pecados, lançou as nossas iniquidades no mar do esquecimento.
Ele é aquele que enviou o Espírito Santo para morar em nós, que nos fez santuários, templos do seu Espírito. Ele é aquele que teve uma capacidade de escrever o nosso nome do livro da vida quando nem sequer existíamos na carne. O nosso nome já estava lá escrito por este Deus. Ele é aquele que vive a interceder por nós, que toma as nossas dores, que sente as nossas dificuldades, que conhece as nossas fraquezas. Ele é aquele que a Bíblia diz que é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é aquele que é o nosso advogado. Ele é aquele que a Bíblia diz que é o reto juiz. Ele é aquele que é o alto refúgio quando precisamos de um esconderijo seguro. Ele é aquele que é o cabeça da igreja, o primogênito entre muitos irmãos. Ele é aquele que é o Deus forte. Ele é aquele que tem todo o poder e que acima dele nada pode, nada existe. Ele é aquele que a Bíblia chama de fogo consumidor. Ele é aquele que é desejado dos que o amam. Ele é aquele que é fiel, que é vivo, que é verdadeiro. Ele é aquele que proverá todas as coisas. Ele é aquele que não deixa um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão. Esta é a confiança que nós temos nele. É neste Deus que está a nossa total confiança. É neste Deus que está a nossa total certeza. O único que pode responder às nossas orações. Então, a nossa confiança tem razão de ser. Nós não estamos colocando a nossa confiança em qualquer coisa ou em qualquer pessoa. Nós estamos colocando a confiança neste Deus que diz à igreja, continuando o versículo, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, tem um tipo de pedido que Deus ouve, e tem outro tipo de pedido que Deus não ouve. Bispo, eu pensei que tudo que eu pedisse Deus ouvia. Este ouvir não é escutar, porque Deus logicamente está atento a todas as coisas e todas as vozes. Ele é onisciente, sabe tudo. Mas quando Deus fala que Ele ouve, é aquele ouvir que já tem uma manifestação de ação, que Deus já vai operar por aquilo que Ele está ouvindo. Então você tem que entender que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se pedirmos alguma coisa, Ele manda pedir. Então diga, ponto 1, confiança total. Ponto 2, Ele manda pedir. Amém? Então esse é o segundo ponto da oração. Ele manda pedir. Ele diz, peça que eu te dou. Bata que eu vou lhe abrir. Nós cantamos hoje. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai, buscai e acharei. Então, Ele está mandando pedir, Ele está mandando bater, Ele está mandando buscar. Agora vem a forma certa das orações para que a resposta venha, segundo a sua vontade. Ele nos ouve segundo a sua vontade. Então, aqui está a chave para receber as promessas de Deus. Porque eu sei que você vem numa noite de oração e você quer receber o que você vem pedir. Você quer ver as promessas de Deus manifestadas na sua vida. Então você precisa, primeiro, ter uma relação de total confiança, saber que Ele manda pedir, e terceiro lugar, esse pedido tem que ser segundo a sua vontade, tem que ser conforme a vontade de Deus. Aqui está a chave para a gente receber o que está prometido na palavra. E eu sei que alguns dizem assim, espera um pouco, bispa, e como é que eu sei que eu estou fazendo orações segundo a vontade de Deus? Como é que eu sei que eu estou orando em linha com a vontade de Deus? Vou lhe dar dois exemplos, 2 tópicos para você saber se você está orando em linha com a vontade de Deus. Primeiro, o Espírito Santo já está na sua vida. E esse Espírito que está na sua vida vai testificar em seu coração. Porque quando a gente começa a pedir uma coisa que Deus não está naquilo, que Deus não quer, que não é a vontade de Deus, você pede, mas você tem uma inquietude lá dentro. Você tem uma coisa que diz, tem alguma coisa errada, eu não sei o que é. Você não sente paz naquela oração.
Você até pede, mas é como se tivesse alguma coisa sinalizando que não é por aí. Então, o Espírito Santo, este é o primeiro ponto, o primeiro sinal, vai testificar no seu coração se aquilo que você está pedindo é vontade de Deus. Quando eu sei, bispa, que é o Espírito falando, você sabe quando você está ligado com Deus, quando você tem intimidade com Deus, total comunhão com Deus, o Espírito Santo sempre fala, tá bem? Ele não fala qualquer um, não. Ele fala quem tem intimidade com Deus. Porque senão as pessoas confundem a voz do coração corrupto com a voz do Espírito Santo. Então precisa estar em linha, em comunhão, em intimidade profunda com Deus, em vida santa, sabe? Irrepreensível, o Espírito Santo sempre fala e sempre testifica. E guarde isso, o Espírito de Deus nunca falha. Então este é o primeiro sinal para você saber se você está pedindo segundo a vontade de Deus. Mas às vezes nós não conseguimos discernir a voz de Deus. Então Deus nos deixou um segundo sinal. Esse não falha. Você vai encontrar o recurso principal na própria palavra de Deus. Então a palavra não falha. A revelação da vontade de Deus para alguma situação que você esteja vivendo, ela é sempre encontrada na palavra. Então vamos guardar esta segunda lição. Na Bíblia existe tudo que você precisa para qualquer situação. Não tem uma situação que você viveu, esteja vivendo ou venha viver, que a Bíblia não tenha uma palavra a respeito dela. Então, a segunda lição. Primeiro, o Espírito testifica se você está pedindo em linha. Mas para você ter certeza, você tem que encontrar na Bíblia uma palavra, uma promessa para aquela situação que você está vivendo. Você está entendendo? Amém? Então, estas duas lições juntas fazem você ter a certeza, a convicção e confiar que a sua oração está de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus não diz uma coisa na Bíblia e depois na prática Ele faz diferente. Ele não fala uma coisa lá no seu coração e quando você abre a Bíblia aquilo lá é diferente. Deus sempre testifica pelo Espírito que está escrito e pelo que está escrito, aquilo que o Espírito lhe falou. Amém? E se você falar, mas na Bíblia está diferente do que eu estou sentindo. O que você está sentindo é carne, não é o Espírito Santo. A Bíblia sempre é a palavra final. A Bíblia sempre é soberana, porque aí não há confusão. Está escrito e Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então, a palavra tem sempre que testificar com o Espírito Santo. Não há contradição. O que está escrito é exatamente o que Deus faz. Quando nós enfrentamos uma dificuldade, nós temos que aprender a ir na palavra de Deus e conhecer as promessas de Deus. E olha que são mais de 7.000, então tem bastante. Eu vou perguntar, pensa um pouquinho, quantas das 7.000 promessas você conhece? Nessas 7.000 promessas, tem uma palavra para cada situação. Aliás, 2, 3, 4, várias, para cada situação que você está vivendo. Então nós vamos ter que conhecer as promessas, porque conhecendo as promessas, nós vamos ver que cada uma delas fala sobre uma necessidade específica. Todas as nossas necessidades estão enquadradas na Bíblia Sagrada. E nós temos que conhecer cada promessa para depois extrair da Bíblia Sagrada e tornar isso oração que Deus responde. Você está entendendo? Então você vai fazer esse exercício na sua casa. Não comece assim, Deus me abençoa. Jesus me abençoa no lar, me abençoa não sei o quê, me abençoa. Você já é um abençoado com toda sorte de bênçãos. Agora, traga a bênção específica, promessa específica para cada situação que você precisa de um agir de Deus. Nós já aprendemos também que nós devemos pegar as promessas e compartilhar com outras pessoas, falando dessas promessas, confessando a respeito dessas promessas para cada uma das nossas necessidades. Então, as pessoas vêm aqui e dizem assim, bom, como é que eu falo? Eu não vou ficar contando os problemas, não. Às vezes as pessoas vêm e falam, como é que você está? Estou mal, estou doente. A gente diz, olha a boca, olha a confissão. Não é para você ser hipócrita. Se você está doente, você não vai dizer, nossa, estou felicíssimo, estou feliz, eu estou ótimo, nossa, está trepidando de febre, mas eu estou maravilhoso, é isso aqui que eu gostaria de estar. Isso é hipocrisia. Eu estou com uma mentira no meu corpo,
Mas a Bíblia diz que pelas chagas de Cristo eu já fui sarado. Então eu estou chamando a existência a manifestação da cura no meu corpo. Você percebeu como é maduro? Você tem uma situação, mas você tem uma promessa. E quando você começa a orar para que você seja curado desta enfermidade, você não vai dizer: Senhor, se o Senhor quiser me cura. Ele já quis, ele já há 2000 anos quis e te curou. Então não viva falando coisas bobas. Senhor, está escrito que eu já fui curado. Isto é uma mentira do inimigo que achou um espaço, uma brecha e entrou no meu corpo. Mas eu não aceito, eu rechaço, eu tenho autoridade, eu tenho hoje conhecimento da palavra para não aceitar a doença. Você está compreendendo? Então você precisa conhecer Deus para aprender a confiar, você precisa conhecer cada promessa e precisa pegar sempre uma promessa de Deus para orar em relação a uma área, a uma situação que esteja acontecendo na sua vida. Então você já sabe, ficou doente, está enfermo, você vai encontrar na Bíblia promessas para essa necessidade. Você tem que ter a ousadia de vir às reuniões de oração de segunda-feira. Se for uma situação mais séria, que você precise de ajuda, precise de alguém, um irmão que leve as cargas, a Bíblia diz, né, difíceis da vida, coloque a sua necessidade para os intercessores. Nós vamos nos juntar em oração. Não é apenas você ficar esperando, mas você está junto, confessando a sua vitória com outras pessoas da mesma fé. E você compartilhe, se você tem uma, duas pessoas que é assim, da sua intimidade, compartilhe para que essas pessoas também chamem à existência aquelas promessas em relação àquela necessidade que você está vivendo. Amém? Você está compreendendo? Agora, não vai compartilhar com quem não crê igual, com quem vai orar de forma diferente, porque aí, casa dividida, oração dividida, você sabe, coisa dividida não chega em lugar algum. Em 1 de João 5,15 diz assim: e se sabemos que Ele nos ouve, então, ponto 1, confio totalmente em Deus. Ponto 2, peço, oro porque Ele me manda pedir e orar. Ponto 3, em linha com a palavra, eu tenho que conhecer uma promessa para eu orar certo. Ponto 4, se eu sei que eu estou orando certo, esse é o próximo ponto. Se eu sei que Ele me ouve quanto ao que eu lhe peço, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Bom, se nós orarmos em cima do que Deus deixou em sua palavra, não pode acontecer diferente. Nós vamos obter os pedidos que lhe temos feito. É simples como canta um galo. E o galo é simples de cantar? Lógico, toda manhã ele sabe a música de cor, canta cedinho, bonitinho, simples para ele. Se Deus deixou na palavra todas as promessas que nós precisamos para cada necessidade, a verdade é que nós já estamos orando com a resposta. Quem está entendendo? Se eu tenho uma doença e eu tenho uma promessa para minha cura, quando eu começo a orar com essa promessa, eu já estou orando com a resposta. Eu estou crendo, porque eu confio. Agora, se eu desconfio, eu falei aqui no ponto 1. Se eu desconfio, não sei não. Esquece, porque Deus não responde ao desconfiado, ao incrédulo, ao que duvida. Você sabe que Tiago diz: o que duvida não recebe de Deus coisa alguma. Então, se Deus deixou na palavra e você está orando com aquela palavra, você já está orando com a resposta. Quando você ora, você usa uma promessa, pode usar 2 promessas, se você lembrar, 3, mais, não importa, né? Se tiver em linha com o seu problema, com aquela situação que você está vivendo, Deus sempre responde, porque Ele tem que responder o que está conforme a sua palavra. Quantas vezes, amados, aqui tem alguém que tem um familiar na UTI, né, no CTI. Nós vimos ali o caso do irmão que está em Miami, pela internet, sempre online conosco. Nós vimos o caso da mãe da pastora Vera, do irmão Nivaldo, que nós intercedemos, que estava ali com uma sentença de morte, né? E que hoje está em casa, graças a Deus, livre. Ora, o que nós fazemos quando chega uma notícia dessa? O que nós fazemos? Salmo 107, 19 e 20. Então, na sua angústia, a gente vem com muita angústia. Quem a gente ama está com uma sentença, está internado, está mal,
sabe, está abatido, está impossibilitado, ou nós mesmos. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. O Senhor ensina a clamar, ensina a orar. E Ele os livrou das suas tribulações. Você tem que confiar que o nosso Deus é um Deus de livramento. Agora, olha o que diz o versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. E os livrou do que lhes era mortal. Então, a palavra livra da morte. Diga comigo, diga. A palavra livra da morte. De novo. A palavra livra da morte. Então, aprenda a enviar a palavra. Nós ficávamos aqui, eu não tinha ido ao hospital com o bispo ainda ver o irmão Nivaldo. Mas todos os cultos eu mando uma palavra, igreja, vamos mandar uma palavra. E nós dizíamos, agora, irmão Nivaldo, naquela UTI, reage, levanta, está escrito. Nós enviamos a palavra, e a palavra o sarou, e o livrou daquilo que lhe era mortal. Então, veja, amada, a palavra se cumprindo. Então, fale a palavra livra do que é mortal. A palavra sara, a palavra cura. Amém? No Salmo 118, 15 e 17 também diz assim: nas tendas do justo há voz de júbilo e de salvação. Na tua casa, não fica lá murmurando. Ai, agora o que será? Ai, mas o médico disse. Ai, mas está aqui o exame. Ai, mas... Mama, na tenda do justo há voz de júbilo. Não se atemorize de más notícias. Comece a dizer, não, a palavra é soberana sobre esse diagnóstico. A palavra é maior do que esta sentença médica. A destra do Senhor, você já sabe que não é mão direita. Destra é máximo poder, plena autoridade do Senhor, faz proezas. Próximo. A destra do Senhor, o máximo poder do Senhor se eleva e a sua máxima autoridade faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Não se entregue, não fica, ai, eu estou dodói, ai, eu estou mal, ai, eu sei o quê. Eu não vou morrer, eu vou contar mais uma vez a obra de Deus na minha vida. Mais uma vez eu vou testemunhar dos feitos do Senhor. Mais uma vez eu vou ver a vitória de Deus na minha casa, no meu corpo, na minha saúde, naquela situação que está lá na UTI. Mais uma vez. Não se entregue, a palavra de Deus é soberana, autoridade máxima. Alguém aqui pode estar doente hoje, ou ter um ente querido morrendo. Comece a dizer, ele não morrerá, ele viverá, está escrito. Eu mando uma palavra, mas ele não sabe nada, mas você sabe, e a palavra na sua boca tem poder. Amém? Ele não morrerá, ele viverá. Porque se você ora segundo as promessas, você encontra o respaldo do que você está orando. E você entra em acordo com a palavra. Você está entrando em acordo com o próprio Deus. Se Deus diz, você tem que confiar. E você tem que entrar em acordo com Ele. Amém? Então, nós vamos orar agora por enfermidade. Nós vamos orar agora por alguém que você deixou em casa doente. Com febre. Não importa que doença seja. Alguém que está na UTI, alguém que está desenganado, alguém que está irremediavelmente mal, de cama, largado. Às vezes é uma depressão, que é a doença do século 21, pânico. O que eu recebo de e-mail de crente que tem pânico é assombroso. Nós vamos enviar a palavra, e a palavra vai sarar e vai livrar daquilo que é mortal. Vamos todos ficar de pé nessa hora? É hora de você reagir pela palavra, é hora de você acreditar no que diz a Bíblia Sagrada. A palavra livra da morte, amados. Vamos aprender a mandar a palavra. Não tenha medo de falar a palavra de Deus. Na sua boca, ela é viva, ela é eficaz. Aqui parada, não acontece nada, mas quando você manifesta a sua fé na palavra, tem que acontecer alguma coisa. E o que você orar agora, em linha com a palavra, vai acontecer. Quando você falar a promessa, você já está orando com a resposta. Por isso que o tema desta noite é orando e recebendo a resposta. Porque a gente não veio aqui orar qualquer coisa, a gente veio orar a palavra. Vamos orar?
Se você está doente, comece agora a dizer: eu não vou me entregar, eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar reclamando, eu não vou murmurar, eu não vou e ponto. Amém? E se alguém, você vai mandar uma palavra. Essa pessoa não vai ficar prostrada, não vai ficar na cama, não vai morrer, não vai ficar ali entregue, vegetando, em nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos agora. É hora de um clamor de guerra, como nós fizemos ontem. Um clamor de guerra pela saúde do povo de Deus. Um clamor de guerra para que o mal-estar, a doença, a enfermidade saia da nossa casa, do nosso corpo, da nossa igreja, de quem nós amamos. Comece a falar a palavra. Porque certamente o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou com as nossas doenças. Nós o reputávamos por aflito, oprimido de Deus, mas ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, a cura, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, igreja. Ele já levou no seu corpo as nossas doenças. Ele carregou com as enfermidades, com as dores, com o mal-estar. Ele carregou com todo o insucesso. Ele levou sobre si tudo aquilo que perturba, tudo aquilo que aniquila, tudo aquilo que limita a vida. Ele levou sobre si todo o mal, toda doença. Ele levou sobre si toda angústia da alma. Ele levou sobre si toda raiz de amargura. Ele levou sobre si toda psicose, toda neurose. Ele levou sobre si toda loucura, toda demência. Ele levou sobre si todo medo, toda síndrome do pânico. Ele levou sobre si toda a depressão, todo espírito de aniquilação. Ele levou sobre si tudo aquilo que rouba a nossa vida abundante. Ele levou sobre si, e pelas suas chagas, pelos seus ferimentos, pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, pela sua carne traspassada, nós temos hoje provisão de cura. Receba a cura no teu corpo hoje, em nome de Jesus. Receba saúde perfeita no teu físico. Receba na tua mente, na tua alma, uma vida abundante que transcenda os órgãos do teu corpo, os músculos, os ossos, toda a tua parte de sangue, todas as tuas veias, artérias. Que os corações agora sejam restaurados, que os músculos cardíacos agora que foram danificados sejam agora perfeitos em nome de Jesus. Que haja sangue limpo agora entre nós, que toda dor cesse, que saia toda opressão no corpo, todo cansaço, todo aquilo que impede alguém de trabalhar com alegria, com força, com vigor, saia do nosso meio. Cesse toda dor muscular agora, na coluna, todo problema de coluna nós repreendemos agora. Dores na coluna, qualquer desvio ou qualquer hérnia de disco está repreendida pelas chagas de Jesus Cristo. Nós intercedemos, problemas lombares, problemas dorsais, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Colunas eretas é o que Deus tem para nós. Vida plena, saúde perfeita. Repreendemos dores nos braços, nos ombros, no pescoço, em nome de Jesus. Dores nas articulações, dores no punho, no cotovelo, no ombro. Agora cesse essa dor agora em nome de Jesus. Nos joelhos, nos tornozelos, no pé, na planta do pé, em nome de Jesus agora. Que você tenha um pisar saudável, leve, seguro. Que todo osso agora que foi lascado seja restaurado agora em nome de Jesus. Que haja cálcio na medida certa, nem menos e nem mais, aquele que é devido, Senhor, para o bom funcionamento do nosso esqueleto, Jesus. Que os nervos agora sejam restaurados, que nem esticados nem encolhidos, mas, Senhor, elásticos na medida certa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que cesse toda enxaqueca, todo problema gastro, todo problema intestinal, cesse
cesse agora todo problema de TPM, cólicas menstruais, em nome de Jesus. Recebe agora bem-estar, mulher da graça de Deus, no teu corpo. Aquelas que estão entrando para o período de menopausa, recebam alívio, recebam bem-estar, recebam vida plena, vida saudável, que cesse todo o climatério, que as mulheres sejam vivas, sejam fortes, sejam ativas, sejam dinâmicas, sejam dispostas. Oh Deus, nós oramos pelas taxas hormonais, Senhor, que se normalizem todas estas taxas hormonais nas mulheres, nos homens, que tudo seja produzido, Senhor, na justa medida, conforme Tu nos criaste em perfeição, Senhor. Oramos, Senhor, por aquelas mulheres, Senhor, que enfrentam aí diagnósticos com nódulos nas mamas, Senhor, que isto suma hoje em nome de Jesus. Todo nódulo, seja ele benigno, seja maligno, seja o que for, saia. Todo corpo estranho, saia agora. Oh, miomas, nós repreendemos miomas, nós repreendemos agora em nome de Jesus todo tipo de hemorragia, cesse em nome de Jesus. O Senhor está aqui, a virtude de Deus entre nós, que cesse agora todas as dores, todo mal-estar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repreendemos toda infertilidade, toda esterilidade, que os homens, as mulheres de Deus, aqueles que constituem uma família bendita do Senhor, sejam felizes pais de filhos. Mães, deem a luz aos vossos filhos, conforme o querer do vosso coração, do coração do Pai. Que os homens, se há algum problema de esterilidade masculina, que isto seja revertido agora. Mandamos uma palavra agora. Mandou-lhes a palavra e os sarou, e os livrou daquilo que lhes era mortal. Esta esterilidade será revertida para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aqueles jovens casais, os casais mais velhos, mais antigos, que sejam plenos na sua vida fértil, em nome de Jesus. Filhos são herança dos pais, bênção de Deus. Oh Deus, que ninguém aqui, Senhor, não complete uma gestação, que todos sejam, Senhor, ó Deus, felizes nos seus planos, que tenham longevidade. Oramos pelos senhores, pelas senhoras da igreja. Ó Deus, como Tu fizeste com aquele rei Ezequias, Tu concedeste mais 15 anos, Senhor. Dá longevidade àquele que está doente. Reverte agora esse quadro, Senhor. Muda essa situação, Senhor. Não importa o que o exame deu, não importa o que o médico averigou, não importa, Jesus, se realmente estava tudo errado. Agora Tu podes reverter, como Tu fizeste com aquela doença mortal do rei Ezequias. Tu deste mais 15 anos de vida. Tu livraste aquele homem de uma doença mortal. Tu abateste os inimigos dele, Senhor. Tu deste sinais sobrenaturais. Faz isso nesta igreja, Senhor. Mostra às famílias que Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre, Senhor. Mandamos uma palavra para quem está numa UTI. Mandamos uma palavra para quem está num leito de hospital, ou aqueles que estão fazendo diálise, hemodiálise. Mandamos uma palavra para o pai da presbítera Eli. Agora tenha cura no teu corpo, seja curado, tenha bem-estar, seja saudável. A palavra manda. Mandamos uma palavra para a irmã Lucila naquela UTI. Lucila, reage, Lucila. Oh, que caia por terra toda mentira do derrotado. Que você se levante para a glória do Senhor. Que você não sofra, não tenha dores, não tenha incômodos. Que os anjos te sirvam em onde você está, em nome de Jesus. Irmão Nivaldo, recupera-te agora em nome de Jesus. Seja fortalecido, sente a força das tuas pernas. Não importa quantos quilos você perder, irmão Nivaldo, fortalece-te. Levanta daquele sofá, anda. Vem à casa de Deus louvar ao Senhor que fez o milagre em nome de Jesus. Mandamos uma palavra para o Natanzinho que está com febre, problema de garganta. Natanzinho, levanta, Natan, seja curado agora. Cesse toda a febre. Heloísa, o teu filho está curado na tua casa em nome de Jesus. Mandamos uma palavra para qualquer filho, qualquer pai, mãe que esteja doente. Sejam curados agora pelas chagas de Jesus Cristo. Ninguém morrerá, ninguém ficará prostrado. Antes viverão e contarão as obras do Senhor. Para a glória de Deus nós cremos
E nós já glorificamos pela resposta, porque a nossa oração está em linha com a palavra. Amém, aleluia. Glória a Deus, igreja. Faz aí um movimento, você está em perfeita vitória. Saúde perfeita, harmonia no teu corpo, na tua mente, na tua alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o seu irmão e diga: recebemos de Deus uma saúde perfeita e vamos nos manter assim, para a glória do Senhor. Pode sentar. Aleluia. Amém? Você está aprendendo como é que você ora em linha com a palavra, tendo confiança que Deus ouve, atende, responde? Amém. Glória a Deus. Não pode ter desconfiança de nada, hein? Confiamos totalmente na oração que Deus nos mandou fazer. Graças a Deus, graças a Deus. Bom, e as promessas em relação aos nossos filhos? Porque nós falamos aqui que Deus tem promessas para cada área, para cada situação, para cada dificuldade. Mas filho é dificuldade? Não, filho é bênção. Mas, muitas vezes, as circunstâncias, o mundo, a falta de conhecimento e tantas outras coisas fazem com que, numa casa, os filhos gerem algum desconforto, algum problema, alguma situação difícil, ou que eles estejam passando por alguma situação difícil. E nós temos a autoridade de pai e mãe para declararmos a vitória sobre os nossos filhos. Não é o estudo de hoje, mas um dia nós vamos nos aprofundar, eu pretendo, até pelo que Deus começou no último retiro espiritual, a nos ensinar sobre a autoridade. Eu vou aqui trazer uma série de mensagens sobre autoridade. E nós vamos ver que quem vem antes tem a autoridade de Deus implícita. E quando isto é colocado em Deus e na palavra, nós podemos ver uma grande obra na vida daqueles que vieram depois, que nos são subalternos, que nos são submissos. É muito forte o que nós podemos fazer pela palavra, em oração, na vida de algumas pessoas. Então, hoje eu quero falar sobre a autoridade de pai e mãe sobre os filhos. Nós temos uma autoridade dada por Deus. E nós temos que usar isso para bem. Amém? Infelizmente, tem muito pai e mãe que usa para mal. Que amaldiçoa, que blasfema, que murmura, que xinga os seus filhos, que usa palavras duras. Mas nós estamos aprendendo o poder que tem a nossa oração em linha com a Bíblia Sagrada. Amém? Também os maridos, vou falar, tem poder de Deus na vida das esposas. E nesse estudo que eu estou preparando, nós vamos falar de todas estas autoridades. Eu não estou falando de namorados, estou falando de maridos. Tá bem? Maridos casados no Senhor têm autoridade de Deus para abençoar as suas esposas. Infelizmente, nem sempre é assim. Usam a boca, usam situações, às vezes, para amaldiçoar, para separar, para denegrir, para subjugar. Não é isto. Mas se os maridos que têm algum problema no casamento aprendessem a usar a autoridade de Deus na sua casa, fariam com que o seu casamento fosse a perfeição total de Deus aqui nessa terra. Por isso nós podemos orar. Amém? Quero mostrar o que Deus diz em Isaías 49, 20 e 25. E vou dizer para aqueles que dizem assim: com os meus filhos não tem mais jeito. Que palavra é essa? Que sentença é essa? Se para Deus tudo tem jeito, Deus é o Deus dos impossíveis. Quem somos nós para estabelecermos uma sentença? Nós não estamos na cadeira de Deus para estabelecer sentença. Não podemos fazer isso. Quem aqui tem filhos? Pequenos, grandes, médios, não importa. Casados, solteiros? Quem tem netos? Sabia que você tem autoridade também sobre os seus netos? Eles não me respeitam. Espiritualmente você tem autoridade sobre eles.
posso orar por eles? Deve. Olha o que diz Isaías, e aqui vai uma promessa para muita gente. Até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados. Não, bispo, os meus filhos moram comigo. Mas será que o mundo não tem roubado os teus filhos? Será que amigos ímpios não têm roubado os teus filhos de alguma forma? Será que ideias da sociedade não têm roubado os teus filhos de pensarem e crerem da maneira certa, da maneira bíblica? Será que os genros, as noras não têm sugado os teus filhos para caminhos que não eram os caminhos que você sonhou, que você pensou? Até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. Eu fui ver o que era exatamente isso. Tem filho que vai reconhecer que não está bem onde está. Tem filho que vai reconhecer que pensou que estava certo, pensou que estava indo por um caminho certo, mas apertou a vida, estreitou, está amassado, está massacrado, está pressionado, está intimidado. E esses filhos vão voltar aos pais e vão pedir ajuda aos pais. Olha a sua e a minha responsabilidade. Até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados. Então está falando de um retorno desses filhos. Dirão aos teus ouvidos. Pode ser que eles te procurem secretamente, pode ser que eles te liguem, dirão aos teus ouvidos, pode ser que eles te mandem um e-mail, pode ser que eles te encontrem em algum lugar e digam: mamãe, papai, está muito estreito para mim o lugar onde eu estou, está muito difícil a minha situação, eu me equivoquei, está muito ruim, dá-me espaço em que eu habite. Tem filho que vai voltar para casa, tem filho que vai pedir para você ajudar na situação em que ele está passando. E diz o versículo 25: mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente. Se isso foi uma obra do valente, do inimigo, há um mais valente que está em você, que está em mim, que é Jesus Cristo. E ele diz: por certo, é certo que os presos, aqueles que foram presos, e aí você coloca também esposas, maridos, não é? Sogros, cunhados, sobrinhos, netos, os presos se tirarão ao valente. O Senhor vai tirar da mão do inimigo. E a presa do tirano fugirá. Tem filho, tem alguém da tua casa que vai fugir do inimigo, vai fugir de onde está. Porque este eu é o Senhor. Eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Eu sei que isso é para algumas pessoas que aqui estão hoje, porque olham e falam: não tem jeito. Deus está dizendo: quando eu entro na situação, tem jeito. Ele está dizendo: eu contenderei com os que contendem contigo. Ele é que vai lutar essa luta no teu lugar. Você não sabe como, pai, você não sabe como, mãe. O Senhor vai fazer isso. E salvarei os teus filhos. Receba isso hoje em nome de Jesus. Não só salvação do tirano, mas vamos crer numa salvação do Espírito, salvação eterna, em nome de Jesus. Se você tem crianças, talvez o tirano seja uma enfermidade que acomete a tua casa sempre, sabe? Existem, parece, crianças que estão sempre doentes, sempre enfermas. Às vezes é uma questão na escola. Pais que sofrem tanto com filhos na idade escolar, que não conseguem aprender, não conseguem fixar conceitos, são sempre problemáticos, estão sempre sendo chamados pela direção, pela coordenação. O Senhor diz: eu vou tirar, eu vou salvar dessa situação. Adolescentes que às vezes estão presos e não sabem como dizer ao pai, o Senhor diz: eu vou inclinar, eles vão pedir ajuda a vocês. E adultos, até que já saíram de casa, jovens, às vezes até casados, vão bater na tua porta. Receba, pai. O Senhor está dizendo que tem muito que vai lá bater na tua porta e pedir ajuda. Não vai naquele dia descarregar o caminhão de melancia em cima.
recebe e diz: você quer minha ajuda? A minha ajuda é a da Bíblia. E aí você vai poder falar, e exigir, e colocar as coisas no lugar, porque o Senhor está nesse processo. Amém? Ele vai te usar para ser bênção para pessoas da tua casa. Receba isso em nome de Jesus. Bispo, mas espera um pouco, isso é muito sério. Deus salvará os nossos filhos de qualquer cilada, de qualquer ímpio. Aqueles que estão presos vão sair. Tem filhos que estão presos ao dinheiro, ao mundo, as coisas das posses, as coisas que alegram o olho, a concupiscência do olho. Amados, Deus vai mostrar os valores corretos. Como? Vai fazer voltar até você, pedir ajuda. Você vai mostrar isso, em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Isaías 54:3 diz: todos os teus filhos, porque tem alguém que eu sabia que ia falar, tudo bem, aquele eu vejo uma possibilidade, mas aquele outro, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Agora, volto no ponto 1, tem que confiar. Porque pode ser que você chegue em casa, ou que hoje você viu uma situação, você diz: não vejo nada disso. Quem está ensinando os meus filhos é o capeta, é o mundo, é, sei lá, a mulher dele, o marido dela. A Bíblia promete que eles serão ensinados do Senhor. Então receba esta palavra: será grande a paz de teus filhos. E se Deus está dizendo todos, são todos. Eu não creio num Deus que chama uma família pela metade. Eu não creio. E eu tenho visto isso aqui dentro. Começa com um, começa com outro, junta mais um. Tem dois que batem o pé, que faz careta, que xinga, que murmura, que blasfema. Um dia, Deus diz: eu não faço a obra pela metade. Tem um dia do Senhor. Eu sei esperar. Você tem que aprender a esperar confiante, com confiança. Porque todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Isso significa que eles não sabem nada nesse momento, mas que o Senhor vai ensinar. Eles acham que sabem, viu? Os filhos sempre acham que sabem. Até os adultos, então, acham que sabem muito. Os jovens, eles acham que são o rei da cocada. Sabem tudo mais do que todo mundo. A Bíblia está dizendo: eles não sabem nada. Mas calma, todos serão ensinados do Senhor. E haverá uma grande paz. Amém? Bispa, posso receber? Diga: eu recebo isso. Mais uma. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Se Deus está dizendo, Deus vai fazer esta palavra se cumprir. Amém? Você recebe? Deus vai buscar os teus filhos. Deus vai buscar o teu marido. Deus vai buscar a tua esposa. Deus vai buscar a tua mãe. Deus vai buscar os teus pais, o teu pai. Amém? Você recebe? Vanessa, você recebe? Você disse: meu maior desejo é que a minha mãe vai para a igreja. Receba essa promessa hoje. Deus vai buscar pela sua vida. Amém? Agora, você tem que crer, você tem que confessar esta palavra. Deus vai trazer, haverá paz completa na minha casa. E, para encerrarmos e orar, Isaías 61:9. A sua posteridade, pois filho aí, neto, bisneto, tudo, será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem, não vou falar: lá os drogados, lá aqueles rebeldes, lá os endemoniados, lá os filhos rebeldes dos crentes. Não. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Diga: minha família será reconhecida como família bendita do Senhor. De novo: a minha família será reconhecida como família bendita do Senhor. Agora você tem que orar sobre estas promessas todos os dias. Não é aqui de segunda, uma vez por semana. A sua família não é para ser motivo de vergonha. Sua família é para ser motivo de dupla honra e de glorificação ao Senhor. Diga uma vez mais: a minha família será reconhecida como família bendita do Senhor.
Amado, comece a acreditar, comece a orar com as promessas, comece a declarar que a palavra não volta vazia. Uma vez mais, a minha família será reconhecida como família bendita do Senhor. Agora você tem que dizer isso crendo todos os dias, porque em Jeremias 1,12 está escrito, Jeremias 1,12, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então todo dia você vai confessar essa palavra até ela se cumprir. Comece a ver hoje pela fé você entrando ali de mão dada com seu marido, a sua esposa, trazendo aquela turminha atrás de você. Pode vir do jeito que vier, mas vai ver. Pode vir com osso na cabeça, com piercing no umbigo, pode vir, amado, pode vir. Tatuagem do pé à cabeça, no nariz, gancho enfiado, vai vir porque é promessa de Deus. Pode vir sujo, lameado, vai ser lavado no sangue do Cordeiro, vai ser salvo, diz a palavra do Senhor. Agora você tem que crer nesta palavra. Deus vai cumprir porque Ele está dizendo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar pela nossa casa. Eu queria que os homens casados da igreja agora entendessem como tem poder na sua oração para orar por suas esposas. Orar abençoando, não é repelindo, não é rechaçando, não é reclamando com Deus. Até porque se você reclamar da sua esposa, você reclama de você, porque você é uma só carne com ela. Se você quiser mal para sua esposa, você está querendo o seu próprio mal, porque você se fez um com ela. Então, esquece pensar uma coisa ruim sobre ela. Comece a pensar bem da sua esposa, jogar virtude sobre ela, abençoá-la, acarinhá-la, querer bem, cuidar, que é a sua obrigação e o seu papel, cobrir o pecado dela, se houver, aconchegar, viver a vida comum do lar. O maior abençoado será você. Ela será uma bênção e você será aquele coroado de honra como pastor da sua casa, o cabeça que Deus espera que você seja, porque casa dividida não subsiste. Se algum homem está aqui sem a sua esposa, vai orar em cima da palavra, crendo que Deus vai trazê-la. E assim também uma esposa com relação ao seu marido. Bispa, mas eu sou a mulher, eu tenho autoridade sobre ele? Espiritualmente, somos todos iguais. E espiritualmente nós exercemos autoridade sobre os mais fracos, sobre os debilitados, sobre aqueles que estão caídos ou sobre aqueles que ainda não conhecem a verdade. Então, todos nós temos obrigação de orar pelo cônjuge e pelos nossos filhos. Agora é hora. Amém? Se você quer um marido, uma esposa, você é solteiro, você já se divorciou legalmente, você está livre para se casar diante dos homens e diante de Deus. Faça isso. Ore pedindo um varão, uma varoa do Senhor. Não importa que seja apenas crente, importa que seja preparado para um casamento com você. Porque tem gente que vê um crente e diz, chegou a minha vez, chegou a minha hora. Amém. Mas você deve orar não para se casar com qualquer cristão, mas com o cristão que Deus tem preparado para você. Não é qualquer cristão que vai lhe fazer feliz. Vai lhe fazer feliz o cristão que Deus escolheu para você. Amém, Evinha? Quero que a galera do fundo lá que vive chamando a existência, morreram hoje, amanhã não vai trabalhar, amanhã é greve. Mas hoje à tarde nós falamos muito sobre isso em casa. Pronto, sumiu. Tem uma turma orando para que Deus envie o varão preparado por ele. Vocês estão certas, tem uma aprovação do altar, nós estamos ligando isso na terra. E assim também os homens devem pedir mulheres do Senhor preparadas para serem as esposas que Deus escolheu. Amém? Não serve qualquer cristão, não. Qualquer cristão é quem está no sufoco, que faz bobagem, que não deve. Serve só aquele que Deus diz que serve para você. E os casados, a Bíblia manda não descasar, manda orar. Vamos orar a Deus. Já falei demais. Para bons entendedores, tiquinho da palavra de Deus, basta.
Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Deus eterno, Rei de toda a glória. Nós agora estamos fazendo, Senhor, a oração pela área mais importante que temos, que é a nossa família, Jesus. Os nossos queridos, o nosso cônjuge, Jesus, os nossos filhinhos, Pai, ou filhões. Nós amamos a nossa família, ainda que o amor, por causa de alguma circunstância, algum problema, alguma intimidação, alguma provação, ainda que esse amor esteja lá, oh Deus, apagadinho, ainda que a chama esteja lá, friazinha, arrefecida, oh Deus, o amor jamais acaba, diz a tua palavra, Senhor. E é nesta hora que nós chamamos a existência uma chama nova nos corações, oh Deus, um fogo divino na vida dos casais, Senhor, na vida do homem, da mulher de Deus, Pai. Aqueles que são casados, renova-os, Pai, renova-os, fortalece-os, coloca-os de pé, Jesus, incentiva a amar, Jesus, encoraja a retomar a vida, Senhor, renova, coloca pensamentos novos, não pensamentos de acomodação, não pensamentos, Senhor, de fuga, não pensamentos de derrota, de divórcio, de separação. Eu repreendo este pensamento agora, em nome de Jesus. Como eu repreendo todo espírito de adultério, todo espírito de fornicação, cesse em nome de Jesus. Toda queda, oh Jesus, toda queda, Senhor, provocada pela concupiscência da carne, nós repreendemos agora, Jesus. Aquele que está em pé, cuide que não caia, Jesus. Aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia, Jesus. Que os homens cristãos sejam santos e irrepreensíveis. Ó Jesus, que só tenham olhos para sua esposa, que só tenham mãos para acariciar as suas esposas, que só tenham carinhos e cuidados e zelos pela mulher que tu lhe deste, Senhor. Ó Deus, eu oro, Jesus, pela santidade nos casamentos, Pai, pelo leito sem mácula, Jesus, sem defeitos, Pai, pela santidade, Jesus, na vida conjugal, na vida sexual. Ó Deus, que haja, Senhor, um renovar, Senhor, na vida conjugal dos casados, Pai, que não haja esfriamento, dardo do inimigo, frieza provocada, Senhor, pelo trabalho excessivo, ou por dívidas, ou por vida financeira, Jesus, em ruínas. Que nada, Senhor, divida um casal, que nada sirva como desculpa para esfriamento, para afastamento, em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que estão afastados, frios, aqueles que estão se tratando, Senhor, ó Deus, com frieza, com palavras ásperas, ó Jesus, com indiferença, que isso cesse agora, em nome de Jesus. Que haja um reconhecer que somos uma só carne com o nosso cônjuge, Pai, que queremos bem para nós, por isso queremos bem para o outro, Jesus, que se quisermos mal, estamos querendo mal para nós mesmos, Pai. Ó Deus, exercemos a autoridade que tu nos deste agora para abençoar o nosso marido. Como mulheres em graça, nós abençoamos o nosso marido, Senhor, abençoamos a obra das suas mãos, abençoamos o trabalho, a vida profissional, a renda, Senhor, abençoamos os pensamentos, os sentimentos dos maridos, abençoamos, Senhor, as suas atitudes, as suas decisões, abençoamos, Jesus, o trabalho, a entrada, a saída, Jesus, abençoamos os relacionamentos, Pai. Nós repreendemos todo relacionamento promíscuo, repreendemos todo relacionamento ímpio. Afasta, Jesus, toda impiedade da nossa casa, Senhor. Afasta, Jesus, mulheres ímpias que vão penetrar, Senhor, na vida dos lares. Afasta, Jesus, amigos do diabo, Senhor, energizados pelo capeta, que querem desvirtuar, Senhor, os homens, a mente, o coração. Afasta, Senhor, essas festinhas de baixo nível, Pai. Afasta, Pai, os santos do mundo, Pai. Afasta-os, preserva-os de todo mal, de todo laço, Jesus. Oramos, Pai, pelas esposas, Pai. Oh, Jesus, que sejam mulheres sábias, que edifiquem a casa, santas, irrepreensíveis. Ó Deus, que sejam
sejam companheiras dos seus maridos, que sejam mulheres submissas, Pai, no Senhor, que sejam mulheres que valorizem, ó Deus, o homem que tu deste como cabeça, Pai, do lar, como pastor da sua casa. Oramos pelas esposas que estão feridas, oramos pelos homens que foram machucados, magoados, que o Senhor sare as feridas do coração agora. Ó Jesus, apaga esses pensamentos errados, contrários à tua palavra. Ó Jesus, restaura, Senhor, a relação, restaura o casamento, restaura o primeiro amor, restaura os laços perfeitos, Pai, de respeito, de amor, de cuidado, Jesus. Faz o homem viver a vida comum do lar, Jesus. Faz o homem entender que ele é o provedor da sua casa, principal provedor. Ó Jesus, que as posições invertidas sejam trocadas, Pai, que as mulheres não invertam os papéis, não tomem a cabeça do lar, não sejam as provedoras máximas, ainda que tu permitas por um período, ó Deus, por uma circunstância, cabe ao homem, Jesus, sempre foi, sempre será. Nós estamos aqui, Senhor, orando para que estes homens, os cabeças, sejam os provedores, tenham, Senhor, abundância, sejam promovidos, sejam valorizados na vida profissional, tragam recursos para a sua casa, abundância, aumento, que haja multiplicação financeira, ó Deus, advinda de um trabalho honesto, de um trabalho justo. Ó Deus, abençoamos as mãos dos que trabalham, também das mulheres que trabalham, os jovens, as jovens, oramos pelos nossos filhos, traz todos eles para a tua casa, Senhor, põe debaixo da tua palavra, da autoridade, Senhor, da tua palavra, salva os que estão na impiedade, Senhor, livra-os da mão das presas que estão aí, Senhor, livra-os da mão do inimigo, Jesus, livra-os conforme está escrito. Esta oração é a tua vontade, nós sabemos que vai se cumprir, é a tua vontade, Senhor. Livra os nossos filhos das enfermidades constantes, livra os nossos filhos da deficiência na escola constante, livra os nossos filhos, Pai, da perseguição lá fora, de professores, livra os nossos filhos, Pai, de qualquer tipo de laço, livra os nossos filhos de namoros que tu não aprovas, livra-os, leva para longe essas namoradas, leva para longe esses namorados, leva, Senhor, quem não tem parte contigo, quem está para dividir uma casa, quem está para colocar contenda numa família, quem está para roubar, Senhor, porque quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo, Jesus. E há muita moça energizada pelo diabo, faz que bata em retirada das nossas casas. E assim também os homens, os moços, que não sejam, Pai, ó Deus, instrumentos de Satanás para seduzir as moças, Senhor, mulheres sábias, moças puras, moças santas, que se mantenham castas. Ó Jesus, eu oro, Senhor, pela santidade, pela virgindade de um jovem do Senhor, ó Deus, que cesse toda a promiscuidade, que as casas não incentivem a sensualidade exacerbada, que as famílias reprimam esse espírito do inferno que faz com que haja divisão, com que haja adultério, com que haja fornicação, com que haja prostituição, Senhor. Nós repreendemos, Pai, toda inimizade, Jesus, numa família, Pai, pais e filhos, irmãos, irmãs, Senhor, sogros, sogras, genros, noras, cunhados, cunhadas, primos, netos, Pai, nós repreendemos toda a divisão, toda a separação, Jesus. Queremos ver casas inteiras salvas no Senhor. Queremos que todos olhem para a nossa casa, Jesus, e falem conforme está prometido. A nossa família será reconhecida como família bendita do Senhor, família abençoada do Senhor, e nós vamos manter a nossa confissão de fé, em nome de Jesus. Diga: a minha família será reconhecida como família bendita do Senhor. Eu creio, por isso eu falo, em nome de Jesus. Amém e amém. É batalha boa essa, oh, aleluia, glória a Deus. E os maridos comecem a confessar: eu amo a minha esposa. Eu não vi todos os maridos falarem. Os maridos que são casados, tem gente que fala:
Eu vi um rapaz falando, eu sei que ele é solteiro, mas ele já está jogando virtude. Eu amo a minha esposa. Amém, amado? Vai profetizando que ela está chegando. Mas eu quero ouvir os maridos, os que são casados. Eu amo a minha esposa. Vamos as mulheres casadas falar isso? Eu amo o meu marido? Vamos dizer, eu amo o meu marido. Só tem meia dúzia de mulheres casadas, né? De novo, eu amo o meu marido. E agora, pais e filhos, vamos todos dizer, eu amo os meus filhos. Vamos lá? Eu amo os meus filhos. Quem tem netos vai dizer, eu amo os meus netos. Amém. Quem tem pais vai dizer, eu amo os meus pais. Eu amo os meus pais. Você tem irmãos, você vai dizer agora, eu amo os meus irmãos. Quem tem avós vivos, diga, eu amo os meus avós. Olha que beleza. Amém? Você tem sobrinhos? Diga, eu amo os meus sobrinhos. Amém? Você tem primos? Diga, eu amo os meus primos. Eu amo os meus primos. Tem cunhados? Vamos pular? Não. Vamos lá. Eu amo os meus cunhados. Tem cunhadas? Eu amo as minhas cunhadas. Quem tem sogro? Eu amo o meu sogro. Eu amo. Agora, para encerrar, quem tem sogra? Eu amo a minha sogra. Agora, eu amo o meu Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Então você ama a sua família. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos encerrando. Aleluia. Vamos orar pela nossa vida financeira com duas promessas do Senhor. Mateus 6,33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Nem vou repetir o tema de ontem. Já cantamos aqui. Ou Deus está em primeiro lugar, ou não venha depois orar aqui querendo que chova. Não chove. Só chove para quem ama. Tá bem? Lembram-se de Provérbios 8,18? Deixa aí esse aí. Não tá. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Para dotar de bens os que me amam. Então, isso é para quem ama a Deus. Quem ama a Deus, coloca Deus em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Se o seu marido está na frente de Deus, esquece que não é por aí. Seus filhos na frente de Deus, esquece. É Deus em primeiro lugar, Ele não divide a sua glória com ninguém. Deuteronômio 28:13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar. Agora, finanças. Você pode pedir como você pode pedir saúde, como você já pediu saúde, pediu restauração do teu lar, do teu casamento, teus filhos, é a mesma coisa. Peça, peça, dívidas exterminadas neste ano, em nome de Jesus. Peça salário digno, aumento, multiplicação, peça, peça, casa própria, peça, 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 em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora para que a tua palavra se cumpra em nós, Jesus. Está escrito que o Senhor nos porá por cabeça e não por cauda. E não é possível que uma pessoa cheia de dívidas seja cabeça e não se arraste nesta terra. Não é possível, Pai, que uma pessoa que tenha necessidades não supridas seja cabeça. Não, Pai. A situação financeira, Pai, a crise financeira tem feito com que pessoas cristãs se arrastem como cauda nesta terra. Mas esta não é a tua vontade. A tua vontade é que o teu povo seja cabeça, esteja por cima e nunca debaixo. Por isso nós nos propomos, Pai,
a obedecer a tua palavra, a colocar-te em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas, Senhor, a pensar primeiro em Ti, primeiro no Teu reino, porque automaticamente todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Por isso hoje, Pai, eu não vou pedir aqui recurso financeiro, eu vou pedir que o Teu povo te coloque em primeiro lugar, que o Teu povo entenda, Jesus, que é pela obediência que as dívidas cessarão, é pela obediência que o trabalho será abundante, é pela obediência, Pai, que as portas se abrirão, é pela obediência que nós passaremos a um nível superior de vida, é pela obediência, Pai, que nós veremos as contas todas pagas, é pela obediência que nós teremos a casa em ordem quanto à vida financeira, é pela obediência, Pai, que nós veremos a provisão diária caindo, Senhor, nos nossos lares, é pela obediência que nós vamos progredir, que nós vamos aumentar o rendimento, que nós vamos ver a multiplicação financeira, é pela obediência que nós estaremos por cima e não por baixo, é pela obediência que nós vamos deixar de nos arrastar, Senhor, é pela obediência, e a obediência manda colocar o Senhor em primeiro lugar. Ó Deus, as nossas primícias são tuas, Pai, a nossa casa é tua, Jesus, tu vens antes, Pai, do nosso marido e da nossa esposa, tu vens antes dos nossos filhos, tu vens antes das nossas próprias sensações, tu vens antes, Pai, dos nossos próprios interesses, tu vens antes, Senhor, das nossas necessidades físicas, tu vens antes, tu vens antes, tu vens primeiro. O Senhor exige que assim seja. O Senhor me tem inspirado a dizer à igreja: é só me pôr em primeiro lugar na tua vida, é só pensar em mim primeiro, é só me dar as primícias primeiro, é só me colocar na dianteira, é só me colocar à frente, é só pensar em mim antes de pensar em você, é só pensar na minha casa antes de pensar na tua. É aí que todas as coisas vão ser acrescentadas, que nós deixaremos de ser cauda, Pai, que deixaremos de ser pisados, de ser humilhados, de ser envergonhados. Esta igreja tem um chamado para ser cabeça, para mostrar ao mundo que nós todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Esta igreja tem um chamado para reinar em vida através de Jesus Cristo. Esta igreja tem um chamado de atrair as nações, Pai. Esta igreja vai mostrar ao mundo o que é a prosperidade de um filho de Deus, mas esta igreja tem que aprender a te colocar em primeiro lugar, Pai, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, enquanto estivermos nesta terra, tu tens que ser prioridade máxima na vida do teu povo, Jesus. Nós nos rendemos à tua palavra e já recebemos, Pai, que tudo que nós precisamos já está sendo acrescentado, já está vindo a nossas mãos, Pai, já está feito, em nome de Jesus. Diga amém e diga amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Você está com o seu projeto de vitória? Está aí o seu projeto de vitória? Quem não tem um projeto de vitória tem que ter um projeto de vitória nesta igreja. Tem que escrever, tem que chamar a existência, tem que desejar, tem que sonhar. Se você não tem, pegue na recepção e faça o seu em casa e comece a orar sobre isso. Pegue o seu projeto e jogue sobre ele. Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno. Está frio, está calor, está difícil, é o governo, amanhã não dá, tem greve, eu não tenho dinheiro para condução, falta um sapato, se eu tivesse uma roupa melhor eu ia na entrevista, currículo, computador está falhando, eu vou esperar quando ele funcionar, agora ele está fora de área, agora não sei o que, agora isso. O preguiçoso não lava por causa do seu próprio inverno, pelo que na cega, na colheita, procura e nada encontra. Você tem um projeto? Sai correndo, meu amado. Lembram-se de segunda passada? O que nós falamos segunda-feira passada? Quem lembra? Atitude. O Senhor depois nos ensinou 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Lembram disso? De segunda a segunda, sua vida não pode estar igual. Hoje não pode estar igual à segunda passada. Você tem que ter feito algum movimento para uma conquista. Você tem que ter feito alguma ação de fé para ver isso que você escreve aí funcionar, acontecer. Amém, Gislane? Gislane me encontrou, quando você me encontrou? Sábado, né? No Ibirapuera. Gislane virou para mim e disse assim: olha, eu já
agir essa semana. Então, já tomei uma atitude, pronto. Já tem a aprovação de Deus, já tem a bênção de Deus. O preguiçoso que não toma atitude, não faz nada por causa sempre de uma desculpa. Pelo que na cega, a hora de colher, a hora de dar o testemunho, procure e nada encontra. Nós aqui não somos esta pessoa. E Provérbios 21, 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha. Você faz o que tem que fazer e vai para a batalha. Você não é cavalo, mas aqui é um exemplo, uma comparação com a preparação, né, de um cavalo de guerra. Esses cavalos que vão para a guerra têm toda uma preparação. Mas a vitória vem do Senhor. Faz a tua parte, que o sobrenatural é com Ele. Amém? Então, de hoje para a segunda que vem, você tem que agitar. Tem que correr. Esse projeto tem que andar. E o testemunho tem que chegar rápido para a glória do Senhor. Senhor Jesus Cristo, encerramos a nossa reunião, Pai, sobre a Tua palavra. Oramos e sabemos, Pai, que a resposta já chegou. Já chegou. Porque hoje este tema era orando e recebendo a resposta. Aprendemos como? Nós confiamos totalmente em Ti, confiamos totalmente na Tua palavra, confiamos totalmente na oração que fizemos. Não há dúvida, não há desconfiança, não há nenhum titubear. Portanto, estamos com a resposta garantida. Já oramos com as respostas, portanto, descansamos no Senhor. Já Te glorificamos pelos Teus feitos. Já estamos preparados para receber o que está chegando à luz, saindo à luz, e vamos sair hoje daqui em perfeita vitória, porque aquilo que há de vir virá e não tardará. Aqui não há preguiçosos, aqui há operosos praticantes da palavra. E aqui, Senhor, estamos sendo preparados todos os dias para as batalhas de todos os dias, do dia a dia, mas a vitória vem do Senhor. Que assim seja na vida de toda a igreja, das famílias aqui representadas, de todos os internautas que estão online orando conosco, para a glória do Senhor. Amém. O povo de Deus diga amém. Boa noite a todos. Dê um aplauso ao Senhor. Vá em paz, vá feliz, porque já tem resposta à oração desta noite. Amém, amém. Dê um abraço no seu irmão e diga: já temos as respostas todas. Glória a Deus.